todos. Hoje nós trabalharemos em torno de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Faz parte do capítulo 17, compõe o item 3 desse capítulo. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza possível. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, ou são missões, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça e ao amor. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos, etc. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo. Seu primeiro impulso é de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus próprios. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas que cada ação generosa pode lhe servir. O homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, aquele que não recua à ideia de causar o sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, ele compreende que este falta ao dever do amor ao próximo. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que tiver sua alma limpa, atire a primeira pedra. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer a si mesmo amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros.
não se envaidece em nada com sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo aquilo que já lhe foi permitido construir, poderá a qualquer hora perder. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo poderá lhes dar é disponibilizá-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Vou repetir, esse trecho lido está no capítulo 27 e é o item 3 dele. Cristo, que é o nosso maior mestre, nos traz a máxima do orai e vigiai. Quem sabe seja o primeiro passo para nos colocarmos a serviço da construção do homem de bem. Porque, na verdade, é uma construção. Nenhum de nós que formos nos alcançando bem se sentirá sendo um homem de bem, porque até acharemos que é uma arrogância. Mas nós estaremos nos esforçando. Nesse orar e vigiar de Cristo está a caminhada para o nosso interior. Caminhar para dentro de nós, nos acessarmos e acessaremos em primeira mão as nossas jazidas. Vamos descobrindo talentos que trazemos, experiências que trazemos registradas. Nos mostrará capacidades que temos e que às vezes, nesse movimento cotidiano, e graças a Deus, a maciça maioria de nós, com um belo par de olhos, que nos permite enxergar muito o longitudinal à nossa volta, um belo par de ouvidos, que nos permite ouvir os ruídos de fora para dentro, são ferramentas maravilhosas, mas que nós temos que, no orai e vigiai, conseguir administrar e fazer com que, se trazemos olhos para olhar para fora, trazemos condições de olhar para a nossa consciência. Acessarmos essa ferramenta maravilhosa que Deus nos permite, e além de nos permitir, está aí, imanente nela. Ele é imanente em nós. Nessa imanência com o Criador, e fazendo cada vez mais consultas ao nosso interior, nós vamos aprendendo a sermos mais influenciados pela nossa consciência, mais influenciados por esses humanistas que passaram e outros que convivem contemporaneamente conosco. Nós vamos aprendendo dia a dia a utilizar recursos interiores, a utilizar exemplos
fortes dessas criaturas maravilhosas que não só construíram a história e outros que estão aí construindo, e vamos conseguindo aumentar a nossa sintonia e percepção do polissistema espiritual. Espíritos maravilhosos que estão aí se comunicando conosco. Nós vamos conseguindo fazer nossos processos intuitivos fluírem mais. Vamos descobrindo melhor o que devemos fazer a cada instante como homens de bem. E vamos conseguindo uma coisa melhor, que é nos administrar nos percalços da caminhada. E não vamos dizer que são caminhadas, que estamos aqui em caminhadas pesadas, de pagamento de dívida. O Espiritismo já passou essa fase. A fase em que o Espiritismo, através dos espíritas, porque não é o Espiritismo que fazia isso, era o entendimento dos espíritas, que via o processo reencarnatório quase como uma caderneta de pagamento de dívidas. Reencarnei, trouxe uma caderneta, que nessa página vai estar quando eu fui muito má, lá no século XII. Aqui é a página de quando eu fui muito má, no século XV. Aqui eu vou viver a página de quando eu fui muito má, no século XVII. Não, essa fase a gente já passou. Mesmo porque nós sabemos que somos capazes, em função dessa imanência do Pai em nós, e em função, graças a Deus, dessa comunicação intensa com tudo e com todos, graças a Deus, em função de sermos livres para acessar essa grande logoteca que compõe o extramental da Terra, que é a disponibilização de todas as informações, de tudo que pessoas pensam, fazem e disponibilizam e que está aí aberto para nós. Graças a Deus nós trazemos ainda algo maior, que é a capacidade da transcendência. Graças a Deus não nos vemos mais como estou aqui encarnada, vou desencarnar, vou amargar um tempo que uns chamam, umas religiões chamam de purgatório e outras chamam de umbral, eram os espíritas, amargar no umbral e depois de um tempo amargando ali, quase fritando, que nós voltaríamos com a cadernetinha escritinha do jeitinho que desencarnamos. A evolução não caminha por essa linha. A evolução se faz através de um contínuo. Vemos a vida como um contínuo. Ora nós estamos reencarnados, ora nós estamos desencarnados, depois reencarnamos de novo, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, e a evolução está continuando. Estaremos trabalhando aqui, graças a Deus, até a hora de ir embora daqui, fisicamente. Continuaremos trabalhando desencarnados, faremos um novo projeto de trabalho ligado diretamente à Terra, reencarnaremos de novo, continuaremos trabalhando, aprendendo, superando, transformando. Quando nós reencarnamos, nós não somos o que éramos na reencarnação passada. Nós já somos seres melhorados. Estivemos trabalhando, graças a Deus, sob a orientação e processos de instrução e de orientação e de educação de equipes maravilhosas no polissistema espiritual. Reencarnamos,
Às vezes nosso processo de educação na Terra não está o melhor não, mas temos essas equipes maravilhosas aí, nos orientando, nos instruindo. Passaremos um tempo desencarnado quando desencarnarmos, trabalhando, aprendendo, reencarnaremos e nesse contínuo estamos aí caminhando. Num processo, graças a Deus, abertamente interativo. Com absolutamente tudo e todos. Até então, quem sabe, dissesse na casa espírita, afastem-se dos maus. E aí, vou afastar de mim mesma? Porque também não sou tão boa assim. Mas eu sou tão vulnerável que eu não tenho condições de missionariamente ser orientadora de irmãos meus que saibam menos do que eu? Quem sabe menos do que eu é mau? Ou é um espírito que já teve menos oportunidades do que eu? E que assim como eu, busco a orientação de bons espíritos para me conduzir na vida. Esses também não buscam a mim? E assim como eu recebo dos meus orientadores, não é certo que eu ofereça a quem porventura eu saiba que, pelo menos penso, ou pelo menos julgo, que sabe menos do que eu? É aí que nós vamos nos vendo como missionários. É o que todos nós somos. E sem exceção. Será que há algum espírito, por exemplo, que não tenha nada para nos ensinar? Só dele trazer a imanência do Pai nele, a gente já sabe que, mesmo que ele esteja, entre aspas, vou falar uma expressão bem fora do contexto, mesmo que ele esteja lá no início de carreira evolucionária, ele traz a bondade divina imanente nele. Em algum viés de conduta, ele vai expressar esse Deus que há nele. Felizes de nós, se na busca por sermos homens de bem, formos nos treinando para acolher a todos e saber nos manter na nossa condição. Isso é fundamental. Nós temos que nos reconhecer como uma identidade. Reconhecer que vivemos a igualdade nas desigualdades. É o que vivemos. Quem sabe se perguntarmos aqui, gostaria de ser feliz? Todos responderão que sim. Você gostaria de sentir dor? Todos responderão, meu Deus, dor é uma coisa horrível. Não quero sentir dor. Dor nenhuma, nem na alma, nem no corpo. Nem a dor da retirada de um bicho de pé nós queremos. São nossas igualdades. Mas nessa igualdade, você encontra alguém igual a você? Graças a Deus não. Porque só o fato dele permitir essa liberdade, já lá num primeiro instante, imagina, cada átomo tem o direito de ser um átomo diferenciado. Vai para um laboratório e avalia o átomo de ouro, de platina, de prata, de estanho, de chumbo e vê se algum é igual. Imagina lá já no início, já uma identidade, um processo vibratório diferenciado.
o movimento dos espinhos diferenciados. E dali de combinação em combinação, de combinação em combinação, chega aqui, essa condição aqui. Essa complexidade. Trilhões de células. Num processo de sincronia maravilhoso para produzir o que a estrutura precisa. E um espírito aqui, ocupando, não numa ocupação indevida, uma ocupação onde ele é agente nessa organização. Agente desde um primeiro momento. Ocorreu uma fecundação, já havia um espírito com frequência apropriada para vincular-se num nível de consentimento no que diz respeito àquela formação ali, em função da frequência do casal, um espírito se vincula e começa a trabalhar naquela organização da multiplicação celular. Já na busca por se tornar um homem de bem. E estamos nós aí, todos na caminhada. A gente que trabalha com atendimento social, atende pessoas às vezes em situações muito difíceis no que diz respeito ao entendimento das leis de amor. Pessoas que cometeram atos bárbaros, cometeram tentando melhorar as coisas. Fez vinganças horríveis, tentando resolver uma situação. Aí a gente vê a busca por ser homem de bem. Errou tentando acertar. Errou tentando acertar. Que foi uma dos pontos do encontro da semana passada. Ele tentando tecer o acerto, tece um acerto o contrário do que deveria ser. Na busca por ser homens de bem. Nós, como missionários, que somos, todos são missionários, né? Todos são médiums, todos estão mediando as mais variadas situações e a mais, eu diria, a mais complexa e ao mesmo tempo a mais bela de todas, mediando o convívio entre dois polissistemas espirituais diferenciados. O polissistema material e o polissistema espiritual. E nós aí mediando. Cada um com o seu jeitinho. Cada um como consegue. E todos nos reunindo na tentativa de nos aprimorar nessa organização da caminhada. Através de consultas interiores, para tecermos melhor nossos acertos. Porque é um tecer. Nós todos os dias estamos ali tentando compor a malha do acerto. Na medida que vamos consultando mais a nós mesmos, separando um pedacinho do dia para nos recolhermos, sentar lá num canto da nossa casa, fazermos um momento de prece, de meditação, de reflexão, nos perguntarmos o que eu quero para a minha vida neste momento, nós irmos nos treinando a sermos consultores da nossa consciência, para que aprendamos, através da consulta ao nosso interior, seguirmos mais nossas intuições, nos comunicarmos melhor com nossos orientadores espirituais, encarnados e desencarnados, que estão aí fartamente distribuídos, e nessas consultas interiores,
e também exteriores, porque são nossos orientadores, nós irmos conseguindo entender a imperfeição humana e não causarmos tantos impactos em nós, porque às vezes nós nos tornamos menos ajustados para a ordem que nos qualifica como homens de bem, por fazermos uma expectativa enorme acerca do outro. E com relação ao outro, nós podemos ter esperança. E diminuir a dose de expectativa. Porque como seria para o outro atender às nossas expectativas? Como seria? A gente teria que estar partindo do princípio que existe uma igualdade, que aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu já enxergo, o outro também vai sentir, enxergar, saber fazer. Mas na grande maioria das vezes, para não dizer todas, como missionários, trazendo uma identidade que construímos ao longo de um longo processo de evolução, nós nos uniremos por sintonias, muitas vezes dentro de necessidades. E nós ainda vemos sintonia, como a gente é materialista, nós vemos sintonia como, se esse moço é bom, eu faço sintonia com ele. Mas se eu não classificá-lo como bom, já não é sintonia. Ah, mas isso aí é do ponto de vista do materialismo. Eu posso fazer sintonia com ele porque sou carente de algo que ele construiu super bem e que nós dois, nesse processo, haverá uma troca onde ele me permitirá um saltinho quântico, mínimo que seja, com o qual eu possa qualificar melhor a mim e a humanidade da qual eu faço parte. E ele, coitado, todos os dias vai conviver comigo ali, tentando me burilar. Às vezes intuitivamente. Quem sabe ele vai se dar conta, lá no momento de desencarnar, que ele fizer uma abertura. Ele vai dizer, nossa, agora eu compreendi por que eu estive tanto tempo convivendo com aquela criatura. Eu fui para um emprego, tentei achar uma vaga lá para ela. Eu fui para um outro emprego, tentei conseguir uma vaga para ela. Abri minha empresa um dia, levei para lá. Uma mulher que sempre me deu problemas para trabalhar, mas eu estive ali. No processo missionário, ele foi encolhendo, acudir àquela necessidade que, quem sabe, ele já trazia a capacidade de ler, que era uma necessidade na humanidade, porque, quem sabe, aquilo era uma das chagas que ainda acometem a humanidade e que ele missionariamente queria ajudar a ir resolvendo. E às vezes nós temos dificuldades de nos administrar em relações humanas, porque apesar de almejarmos ser homens de bem, apesar de já percebermos que queremos isto, os próprios chamamentos do materialismo, que é estar melhor, viver de forma mais leve, mais sossegada, mais isso, mais aquilo, mais aconchegado. É como se nós fôssemos querendo sair das raias do processo da construção do homem de bem que já sabemos que queremos ser.
Cristo, ele é muito claro nas colocações dele. Ele diz, o que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro. Quando a gente joga isso a título de sociedade, o que quereis que a sociedade, através de profissionais, políticos, vizinhança, família biológica e etc., vos faça, faça vós. Especialize e faça. Aí você estará construindo os fazedores desta ação. Porque vivemos um processo aberto de disponibilização de informações. Vivemos um processo aberto de comunicação. Aquilo que fizermos vai ser difundido. Nessa difusão, nós vamos temperando a cada um, e ele sabiamente diz, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal. Queres algo temperado? Se deixardes de salgar, se sois o sal da terra, e deixares de salgar, quem o fará? Quando a gente vai observando e analisando essas máximas, nós vemos que todas elas se combinam para nos auxiliar na construção do homem de bem. E sermos ao mesmo tempo que perseverantes, atentos e etc., conosco, ao mesmo tempo sermos capazes de uma leveza interior que nos permita compreender fraquezas a ponto de olhar e dizer, como estou olhando com calma interior, com bondade, com abnegação e com amor a esse próximo mais próximo de mim, que sou eu sou capaz de enxergar exatamente o ponto no qual eu não estou conseguindo acertar. E iluminar este ponto. Porque também quando ficamos muito atrozes conosco, não estamos falando de ser condescendente com erro. É sermos pessoas capazes de olhar para nós como filhos de Deus, capazes de crescer, capazes de evoluir, capazes de ser bons, mas enxergar nossas mazelas e ter a boa vontade de enxergar como iluminá-las. E sabemos que trazemos a iluminação, pois se Deus é perene em nós, nós trazemos Deus imanente em nós. Se trazemos Deus imanente em nós, trazemos a luz. Cristo nos diz que tudo está dentro de nós. Nos treinarmos a iluminar. Iluminar nossas veredas escuras. Mas para isso nós não podemos ser o estressado, o irritado, o revoltado, o angustiado, o melancólico, o que está sempre com raiva de nós porque a coisa não dá certo. Não, as coisas dão certo. Elas dão certo. Tanto que chegamos até aqui. Estamos aí. Eu percebo que depois da pandemia a gente encontra as pessoas como vai? Voando. Vivendo. Sobrevivendo. Tem uns que falam sobrevivendo assim, quase parecendo. Não, nós não estamos sobrevivendo apenas, não. Sobrevivendo está quem está no CTI, entubado, entra oxigênio, entra alimento, sai fezes, sai micção, tudo por tubo. Esse eu vou dizer para a senhora, está sobrevivendo. Mas graças a Deus está sobrevivendo. Nós estamos vivendo. E estamos vivendo bem, enxergando com nossos olhos, caminhando com nossos pés, ouvindo com nossos ouvidos. Podemos fazer nossa comida,
encher nosso prato, sentar, comer, mastigar com nossos dentes. Nada está entrando por tubo, nada está saindo por tubo. Estamos bem. Esse bem que estamos já nos prostra uma condição de homem de bem. Somos capazes de mostrar isso para as pessoas. Temos que mostrar. Nessa afirmação de nós mesmos e nessa condição de veicular o bem, nós irmos conseguindo, vivendo a igualdade nas desigualdades e vivendo nossas desigualdades nas igualdades dos outros, consultando cada vez mais a nossa consciência, permitir que ela seja a nossa diretora, a nossa instrutora. Porque se Deus é imanente nela, ela tem tudo para ser nossa orientadora, ser nossa instrutora. E nessa convivência com essa agência, graças a Deus, instrutora maravilhosa, através da qual espíritos bons são capazes de nos trazer informações, que nós somos capazes de consultar as informações que estão aí disponíveis, nós irmos conseguindo ser acolhedores. Em primeira mão de nós mesmos. Até esquisito na casa de dizer que tem que ser acolhedor primeiro da gente mesmo. Eu não conheço uma pessoa que não acolha bem a si, que acolha bem o próximo. Ele até tenta, mas ele fica piegas. E vou mostrar um lado, desculpa essas expressões, de pieguice. Eu nunca cuido de mim porque estou sempre cuidando dos outros. Pieguice. Se alguém me fala isso, eu digo, pelo amor de Deus, cuide de você bem, para você cuidar bem dos outros. Não entre nessa não, porque você não vai cuidar bem. Ninguém quer ser cuidado por gente assim. Imagina, eu vou querer que essa moça me ajude, se para ela me ajudar ela está se matando? Eu vou querer que a Viviane me dê um abraço, se para dar o abraço ela vai estar quase morrendo? Vai me trazer um copo d'água, mas uma exaustão, porque cuido dos outros. Não, nós temos que cuidar de todos. É cuidando de nós. Eu ofereço a melhor comida para os outros. Estou incluída. Ofereço trabalho voluntário. Estou incluída no voluntariado. Primeiro me voluntario comigo. Limpeza, comida de qualidade, água, chá medicinal, e vamos que vamos, e cuide de você para cuidar do outro. E é uma coisa simultânea também, não é antes nem é depois, é simultâneo, é um processo que estamos aí andando. Temos Deus em nós, temos os evangelhos de Jesus Cristo, temos espíritos maravilhosos que nos deixam todos os dias muita matéria boa, é muito livro bom que a gente tem. E um detalhe, nós não precisamos nos agarrar para ser homens bons e espiritualizados apenas em obras religiosas. Pelo menos com relação ao espiritismo, o que nós mais queremos é que nós estejamos efetivamente fazendo valer esse tripé que sustenta a humanidade: a filosofia, a ciência e a religião. Cada um encontrar nos seus talentos qual é o segmento de ciência que ele mais gosta de conhecer. Um vai ver que gosta de culinária, é um segmento de ciência. Cuida de gente, cuida da nutrição. Um vai descobrir
que gosta de costura. Uma ciência. Ninguém consegue costurar sem um mínimo de espírito de ciência. Não vai conseguir nem fazer o molde. Não vai conseguir transpor do molde para o tecido. E não vai conseguir transpor do tecido para a máquina de costura. E aquilo sair e ficar uma coisa que a pessoa se sente feliz. Coloca aquilo e se sente aprumado para servir ao próximo. Aí vai ter um que gosta de física, vai ter um outro que gosta de matemática, vai ter outro que gosta de química, e vai ter um outro que gosta de anatomia, fisiologia, genética, estatística. Vai ter um outro que gosta de estudar espaços. E o que mais tem hoje são áreas diversificadas em matéria de espaço. Vem o arquiteto, vem o que cuida de realmente espaço mesmo, são os decoradores, etc, etc. Nós olharmos assim, dentro dessa gama enorme de qualificações, qual a área que eu gosto? Buscar ler. E vai ver o quanto vai se conhecer melhor ao se aprofundar num dos talentos que traz em evidência. Que nós trazemos muitos. Imagina quantas encarnações já fizemos. Quantas profissões já exercemos. Quanto registro nós trazemos em áreas as mais diversificadas. Só que umas é como se elas gritassem dentro de nós. E essas que gritam mais, a gente procura ir atrás, que ela está falando mais alto. E quem sabe indo atrás da que fala mais alto, nós descobrimos que uma que estava silenciosa passou a falar. E a gente vai também. Aí nós vamos nos conhecendo, vamos nos identificando, vamos nos planificando, vamos sendo cada vez mais um homem de bem, com um grau de felicidade maior, porque nos encontramos mais. E nós somos capazes disso. E faremos um volume social de bem maior na humanidade, na medida em que nos encontramos, porque quando vamos nos encontrando, nós somos capazes de disponibilizar, porque afinal é um manancial que jorra de forma linda e a gente não consegue contê-lo dentro de nós. Nós queremos disponibilizar. Disponibilizamos com a melhor qualidade possível que gostaríamos. Não, às vezes disponibilizamos numa hora que estamos meio atropelados e percebemos quando aquela pessoa acaba de sair, a gente diz, meu Deus, eu podia tanto ter atendido com mais calma, né? Mas aquele foi o possível. A gente pede a Deus para nos dar equilíbrio, para na próxima vez fazer um atendimento melhor. Às vezes recebemos uma pessoa, queremos fazer o melhor, mas descobrimos que, meu Deus, como que eu não lembrei de falar isso para fulano? Era isso que ela buscava. E agora, fulano já foi. Não é alguém que estou com ele no meu WhatsApp. Eu não estou com ele sequer no meu e-mail. Eu não estou com ele ao meu acesso. E aí a gente passa numa batalha enorme a pedir a Deus que alguém fale aquilo para aquela pessoa, ou que a gente consiga falar ao pensamento dela e ela, por um processo intuitivo, alcance aquilo. E sabemos que nós somos capazes de tudo isso, que é um processo aberto, maravilhoso. Estaremos algum dia da vida nos sentindo o homem de bem? Não, mas ele será sempre uma paisagem no nosso horizonte. E nós estaremos nos esforçando. E nesse esforço vamos nos unindo e com muita fé em Deus, fazendo o nosso melhor.
Eu agradeço a todos os senhores, em nome da casa. Tenho certeza que todos os trabalhadores aqui agradecem profundamente essa união, esse processo de encontro em prol do melhor. E agora nós ouviremos uma mensagem do nosso orientador espiritual, o irmão Leocádio Zé Correia, e depois vamos para o nosso passe, tá bem? Queremos sempre lembrar os irmãos que o trabalho e o atendimento dos bons espíritos que estão aqui atendendo não encerra com o passe. Eles continuam trabalhando até o final da atividade, que é quando nós fazemos a prece de encerramento final, tá bom?